Como ver a previsão de ondas? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e é confuso mesmo. Então eu trouxe aqui nesse vídeo os principais pontos de que a gente tem que saber e como interpretar para que fique um pouco mais fácil de saber se o pico tá bom ou não para surfar. Eu sou Maíra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Ver a previsão de ondas não é algo simples, porque depende de muitas variáveis, por isso que é tão complexo interpretar. Mas aqui a gente vai falar dos principais pontos, a ideia não é confundir, mas é saber como ler esses principais pontos para ter uma noção de como o pico vai estar, se vai estar bom ou não para o surf. Existem alguns aplicativos e sites para previsão de ondas, assim como Waves, WindGuru. Eu particularmente gosto bastante do Surf Guru, porque para onde eu vou ele costuma ser mais certeiro e também é mais intuitivo, um pouco mais fácil de ler. E aí eu vou mostrar aqui também para vocês. A primeira coisa, o primeiro indicador é saber se vai ter onda, né? Se vai ter ondulação onde a gente vai surfar. Então, é o primeiro indicador que a gente vê, a altura, o tamanho da onda. Aquela coisa, né? Depende de cada um, mas uma onda de 0 a meio metro, né? Pode ser meio metrinho, essas coisas. É uma onda mais suave, tende a ser um surf mais chatinho para quem é mais experiente, mas às vezes vale a queda. De meio metro a 1 metro é aquele surf um pouco mais atrativo, mais interessante, aquele tamanho de onda legal. E acima de 1 metro é quando a gente começa a ter que prestar um pouco mais atenção onde a gente vai, principalmente se a gente é iniciante. Bom, então aqui a gente está no site do Surf Guru, na parte de previsão. Aqui é só, se você quiser mudar o pico, é só você selecionar, né, na lista suspensa. Essa parte é a parte principal, né, que a gente vê aqui já em metros o tamanho da onda, né, aqui no canto esquerdo. E aqui você já tem uma noção da previsão do tamanho da onda. Outro indicador bacana de ver é o período. O período ele é medido em segundos, o tempo entre uma onda e outra. E um tempo muito longo, né, um período muito longo, né, normalmente indica ondas com um pouco mais de força, e período baixo é ondas fracas. O período a gente vê pela cor da onda, desse gráfico, né? Na verdade, você vê aqui embaixo que tem uma coloração diferente, né? A cor do gráfico, período primário em segundos. Então, de acordo com a cor, você consegue ter noção se já está um período curto de 6 segundos, de 8, de 9 e assim por diante. Um período mais ou menos que começa a ficar interessante a partir de uns 7, 8 segundos, que aí você já começa a ter uma noção que talvez seja um pouco mais alinhada, as ondas sejam um pouco mais alinhadas e aí vale um pouco mais a pena. Isso é muito real, gente. Teve uma vez que eu caí lá na baleia, que tava previsão de meio metro, meio metrão, mas assim, sei lá, 0,5, 0,6, e o período tava muito longo. Eu não dei muita bola pra essa informação, só deixei aqui e fui surfar. Gente, cada meio metro que pareceu uma porrada do oceano na minha cara, é real, faz muita diferença, é por isso que é um bom indicador pra gente olhar. Outro indicador importante, a gente saber a direção do swell, da ondulação. Porque cada praia tá virada para um lado, né, do oceano, né? Normalmente é assim. Então você precisa saber qual é a direção de swell, de ondulação que aquela praia recebe bem, né? Se é de sul, sudeste, por exemplo, e se a ondulação está vindo nessa direção, porque senão às vezes você acha que vai ter altas ondas, o pico é virado para o outro lado e esse pico não recebe a ondulação, por isso que é importante saber esse indicador. E aqui nessa parte do gráfico a gente também pode ver a direção do swell. Então, para onde está apontando a setinha é a direção primária da ondulação. Aqui na segunda, por exemplo, a gente vê que sudeste é a direção primária, na terça ela já muda, né, para leste e sudeste. Outro indicador, o vento. Se vocês já viram outros vídeos meus, já sabem que o terral é o vento mais indicado para o surf, que é aquele vento que vai da terra em direção ao mar, que é o vento que ajuda a esculpir as ondas, né, e a deixá-las bonitinhas ali pra gente surfar. Acontece que a intensidade do vento também é importante. Se o vento está muito forte, independente de qual direção que ele tá, ele vai atrapalhar na formação, vai ser um surf mais difícil. Então, um indicador legal é saber o vento até uns 10, talvez forçando um pouco, uns 15 nós,
se for só rajada de vento, ainda dá para segurar, mas mais do que isso é ventania, então muito provavelmente o mar vai estar bem mexido e, enfim, prancha voando e tudo mais, não é tão interessante. Então, o ideal é procurar um pico que esteja um pouco mais escondido e não receba tanto vento assim. O vento a gente consegue ver aqui mais para baixo, essa direção média do vento, né, para onde estão apontando as setinhas, e nas cores da legenda ele já mostra. O roxo é o vento fraco, o verde é o vento terral que a gente gosta, o laranja é o cruzado e o vermelho é o maral. E muito importante também ver a intensidade do vento, né? Aqui a gente consegue ver que tem ventos, por exemplo, na segunda-feira de 5 até uns 7 nós, tá ok. Mas, por exemplo, na quarta-feira já começa a soprar um pouco mais forte, né? Um vento um pouco mais acima de 10 nós, que já é para ficar um pouco mais de olho aí, para ver se isso não vai atrapalhar muito no surf. O vento ladal, o vento maral e o vento muito fraco, eles atrapalham, deixam a formação da onda bem ruim, mas não são perigosos quanto um vento muito forte, por exemplo. Se você vê que tem um vento maral, por exemplo, você já sabe que muito provavelmente vai estar mexido e melhor procurar um outro com vento terral. Mas se o vento é fraco, também não quer dizer que você não vai ter um surfzinho, né? Se de repente é o único pico que você pode cair, sempre vale a queda, né? Minha opinião. Só saiba que não vai ter aquelas ondas paredinhas formando perfeitas, né? Calma, você acha que acabou? Ainda tem mais variável pra gente saber aqui, olhar essa previsão de ondas. Vamos lá. Maré. Uma coisa que eu demorei muito para entender, para saber o quanto influenciava a maré alta ou baixa, influencia muito na onda, né? Principalmente a gente que tá aprendendo, é legal saber isso, porque uma maré seca vai deixar a onda muito mais oca, mais cavada, quebrando mais forte, e o que a gente tende a evitar. Então, pegar um horário do dia que a maré esteja mais alta. A maré alta deixa, assim, a onda mais gordinha, porém mais fácil de surfar. Agora, também tem que ver comparação ao pico que você tá, né? Uma maré alta numa praia já de onda cheia, muito provavelmente vai ser mais difícil de surfar, que você não vai conseguir entrar na onda, né? Dependendo da prancha. Agora, se for uma maré um pouco mais vazando em um pico que é mais cheio, talvez valha a pena, ainda assim pode ser legal. A maré, né? Então a gente percebe aqui que essa maré ela fica alta às 3 da manhã, depois ela vai baixando até chegar na maré seca às 9 da manhã e volta a subir até às 3 da tarde. E aí é uma coisa para ficar atento, porque você precisa ver se você prefere cair na maré cheia ou na maré seca. Agora você pode estar numa praia de onda gorda, a maré tá seca, você vai surfar mesmo assim. Só saiba que a onda vai estar mais forte, quebrando um pouco mais na bancada, e aí seu surf tem que estar um pouco mais no pé e ágil, falou? Bom, eu falei, né? É muita variável, não é algo simples assim, com o tempo a gente vai pegando. Comigo começou a ficar um pouco mais fácil de entender quando eu via a previsão, que eu sempre via a previsão, e aí chegava lá para comparar, para ver se o que estava lá era o que estava na previsão e como as coisas funcionavam. É claro que previsão é previsão, né? Nem sempre tá do jeito que a previsão mostra, mas é um grande indicativo. E aí a gente, com o tempo, começa a entender um pouco mais, ficar um pouco mais automático essa leitura. Um indicativo que quase ninguém fala, e às vezes pode ser interessante, principalmente se você não conhece o pico que você vai, é a energia e a potência da onda. Porque dependendo do que você está acostumado, o nível de potência que você está acostumado, você vê lá, compara com o que está no pico novo que você vai surfar, você já entende que é uma onda muito mais forte, que você vai ter que tomar cuidado, analisar muito melhor. Então, às vezes, vale dar uma olhadinha nesse indicador também. E aí a gente junta todos esses indicadores com o seu nível de surf, com o tipo de surf que você gosta, se você surfa de pranchinha ou de longboard, porque muitas vezes a gente ouve de um cara mais experiente, uma menina mais experiente, nossa, vai ter altas ondas e tal, mas nem sempre isso quer dizer pros dois, né? Que vai ser, se tem altas ondas pra ele, vai ser pra você. Porque às vezes ele surfa de longboard, aí sua amiga surfa de pranchinha, cada um fala de um pico diferente, você fica meio sem saber o que fazer, por isso que é importante a gente saber ler a previsão para saber se vai estar bom para nós ou não. Inclusive por conta do nosso nível de surf, né? Um meio metrão, vento terral,
ondas fortes, para muita gente que surfa há mais tempo vai ser ótimo, mas para iniciando tem que tomar um pouco mais, iniciantes tem que tomar um pouco mais de cuidado. E lembre-se, ondas grandes não necessariamente quer dizer, não necessariamente é sinônimo de altas ondas. E que adianta você ir para um pico que está quebrando 1 metrão, com vento zoado, fechadeira, mais vale meio metro formar com a formação bonitinha que você vai conseguir pegar a parede do que 1 metrão que só vem fechando e te jogando para baixo. Sempre importante lembrar que a gente, independente do nível de surf que a gente tem que sempre respeitar os nossos limites. Iniciante, a gente tem que respeitar isso, a gente leva um tempo para aprender, né, fato. Sinto isso também na pele, a gente aprende todos os dias. Os experientes, por mais anos de surf que você tenha, existem dias que a gente não tá bem e às vezes o mar não tá realmente para surf, então todo mundo tem que ter esse respeito aí pelo mar e aos próprios limites, falou? Então é isso, galerinha, não esquece de dar o joinha para fortalecer e se você realmente gostou, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos porque toda quarta-feira tem vídeo novo, falou? Aloha!